Vamos dar início então ao nosso evento, o Colóquio Vivo, que é uma realização do PIPA, que é o Programa Interdepartamental de Práticas de Jovens e Adolescentes em Conflito com a Lei. Só queria fazer uma pequena explanação e dividir com vocês como é que se deu a criação do nosso projeto. Ano passado nós realizamos o Colóquio Internacional de Justiça Juvenil na Contemporaneidade durante 3 dias, em que tivemos debates muito enriquecedores e falas de profissionais e atuantes e militantes da área de justiça juvenil. E devido justamente aos questionamentos e o enriquecedor debate que nós tivemos a ideia de dar continuidade a esse projeto. Então surgiu o Colóquio Vivo, que será a realização de 8 encontros mensais, e, em paralelo, uma publicação de um livro que nós mais tarde divulgaremos mais informações no nosso site e Face. Então, eu gostaria de passar a palavra rapidamente à professora Ana Paula Mota Costa, que é uma das idealizadoras do nosso evento. Bom, em primeiro lugar, estou meio sem voz, mas cumprimentar a todos e todas, dizer que é um prazer tê-las aqui, cumprimentar nossos componentes aqui da mesa, que logo já não vão ser mais da mesa, estarão mais próximas, e a Dani, que coordena aqui o colóquio de hoje, e também cumprimentar todas as alunas, alunos, pessoas que compõem a nossa equipe de trabalho. Quero dizer que o ano passado foi feito um esforço muito grande para realizar o evento este que a Dani referiu, que foi o Colóquio Internacional Justiça Juvenil na Contemporaneidade, e um evento que, na nossa avaliação, talvez alguns de vocês estiveram presentes, trouxe muito a acrescentar no sentido do papel da universidade, que é propiciar debates sobre temáticas importantes na sociedade. E é o caso da justiça juvenil na contemporaneidade, uma temática urgente, em frente a todas as questões que a realidade nos impõe, desde a realidade de violência contra a juventude, até mesmo o que atualmente nos preocupa, que é a questão do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional sobre redução da idade de responsabilidade penal. Então, esses temas todos foram muito debatidos no colóquio e o sentimento de todos foi de satisfação. No entanto, nós tivemos uma avaliação, como costumamos fazer, bastante aprofundada sobre as coisas boas e os problemas que o colóquio teve. E vimos que nós tínhamos construído um capital cultural, um capital humano, né? Um espaço de debate, com pessoas muito interessantes que apareceram, como vocês que estão aqui, que vieram contribuir, que trouxeram sua realidade, juntou a universidade com quem trabalha na prática, na ponta, juntaram-se pessoas pensadoras com pessoas que executam as medidas socioeducativas, pessoas do judiciário, pessoas dos programas de execução. E, nesse sentido, foi um capital, um momento, um início de um debate muito importante para nós, universidade, cumprindo o que nós pensamos que é o nosso papel, que é, de fato, multiplicar o conhecimento. Não se trata apenas de produzir extensão, por exemplo, e de refletir sobre a extensão, e juntar com a pesquisa, e escrever, e ler a realidade, e trabalhar na sala de aula, por exemplo. A gente pensa que, para que tudo isso tenha sentido, é preciso construir relação com a sociedade. No entanto, algumas questões foram apontadas nesse processo de avaliação. Por exemplo, temas que não conseguiram ser debatidos no colóquio. Por exemplo, o fato de que as mesas eram muito cheias de palestrantes e que a gente não tinha tempo para debate. Pessoas queriam falar, as pessoas queriam ter espaço de discussão. Então, nós organizamos este projeto de extensão deste ano, de 2015, que é um projeto que tem algumas características. Assim. Primeiro, nós temos um site no qual nós vamos estar alimentando todo o debate, né, com as pautas dos próximos eventos, que vão ocorrer um a cada mês, daqui para frente, e com a possibilidade de, por isso que o Alex está gravando, para que a gente possa depois postar os vídeos dos debates que ocorrerem, para que outras pessoas possam ver também. Então, uma parte virtual do trabalho. A outra parte é a parte dos eventos para os debates que ficaram pendentes de 2014.
Um deles são as medidas em meio aberto, que hoje estamos aqui para discutir com tempo, né? Então, convidamos a Vera e a professora Carmen, que depois a Dani vai apresentar, para iniciar o debate, para que a gente possa debater com tempo sobre isso. Outros temas muito interessantes virão a cada mês, né, daqui para frente. E o outro produto desse projeto é a transcrição. Foi tudo que foi feito ano passado durante o colóquio internacional, foi gravado e transcrito. E hoje, agora, os palestrantes estão transformando em artigos. E a nossa ideia é publicar um livro que traga aquelas reflexões do ano passado sistematizadas, né? Então, esse vai ser o nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho, né, do trabalho, digamos assim, de extensão e produção de conhecimento do ano de 2015, e a gente quer contar com a participação de todas e todos vocês. Como? Divulgando, vindo nos encontros, eles vão acontecer pelo menos nesse semestre aqui nessa sala, porque as faculdades estão com uma série de problemas de salas diante de prédios interditados, e o nosso o local original, que seria a Faculdade de Direito, não é possível fazermos. Conseguimos a gentileza da Faculdade de Educação de ceder essa sala. Então, durante esse semestre, estaremos trabalhando aqui na Faculdade de Educação. E a outra forma de participar é participar das atividades dos debates que estarão ocorrendo pelo Facebook, por meio do site, né? Não vai ser possível postar questões no site, mas o site vai estar sempre na página do colóquio do Face. Então, o debate, ele vai depender também das pessoas que fizerem uso desse espaço, não só hoje aqui, como por meio virtual. Então, é isso, é mais um convite, é uma reflexão. Ninguém tem aqui respostas prontas, ninguém tem soluções definitivas sobre esses temas que a gente vai debater, mas são temas que foram suscitados, temas que foram reivindicados. Então, a gente quer realmente abrir o espaço para discussão e produção de conhecimento conjunto. Era isso. Então, só antes da gente passar ao nosso debate, eu queria fazer alguns pequenos informes. O Saju está vendendo ali na frente livros para arrecadação de verbas e fundo para sediar um evento que vai ser o Encontro Nacional de Assessorias Jurídicas Universitárias, que vai acontecer aqui. Então, os livros foram doados pela editora Dom Quixote e toda a arrecadação, todo o lucro vai diretamente para o projeto de extensão. Então, mais tarde, quem quiser comprar com eles estão ali na frente. Também gostaria de falar que quem quiser certificado é só passar o seu CPF ou quem é da URGS, o número de matrícula ali no pessoal do credenciamento. E a gente vai ter um pequeno intervalo que vai ter um cafezinho, uma bolacha para todo mundo ficar bem atento e nosso debate continuar bem enriquecedor. Então, o nosso painel de hoje medidas socioeducativas em meio aberto, o exercício da responsabilização com liberdade. Como a gente sabe, a discussão da medida socioeducativa no Brasil e no Rio Grande do Sul ainda não possui uma uniformidade quanto ao seu viés de educação, socialização e ao mesmo tempo responsabilização. Então, a medida em meio aberto, ela é justamente um contraponto à medida socioeducativa de internação, que mais se assemelha com uma prisão do que qualquer outra coisa. E ela também ela também apresenta o nosso debate aqui, vai apresentar sobre a medida em meio aberto, os seus desafios, os limites e potencialidades. Então, eu gostaria de chamar para incorporar o nosso debate a professora Carmen Maria Craidi, que é professora titular aposentada da Faculdade de Educação aqui da URGS, integrante do Conselho Estadual de Educação, fundadora do PPSC e ex-coordenadora do PIPA, e ela trabalha na área de juventude há mais de 30 anos. Além disso, também fizemos convite à Vera Ponzio, que é socióloga especializada em violência doméstica contra criança e adolescente e facilitadora dos cursos de justiça restaurativa, e também atualmente é a coordenadora do CREAS Partenon. Então, vou passar primeiramente a palavra à professora Carmen. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu fiquei muito indecisa sobre o que deveria falar, não tendo muito claro quem estaria aqui.
E a nossa ideia é que seja muito mais uma troca. Mas eu gostaria de saber dos que estão aqui presentes, quem trabalha diretamente com medida de meio aberto? Levanta a mão. É um número grande. Quem é estudante da URGS ou de outro lugar? Tem um número grande de estudantes. Quem conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Todo mundo. Então fica mais fácil. Bom, o que me ocorre quando se fala em medida de meio aberto? Quer dizer, a primeira questão que me ocorre é que houve um longo processo na construção de uma concepção, tanto de adolescente e jovem, quanto de sistema jurídico, quanto de legislação propriamente, para se chegar à formulação atual de justiça juvenil e, dentro da justiça juvenil, de medida socioeducativa de meio aberto. Como é que foi essa evolução? O que significa isso? Hoje, no Brasil, nós podemos dizer que nós temos uma justiça penal juvenil, ou seja, temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que tem um capítulo sobre a prática do ato infracional que se constitui numa justiça penal juvenil. Quem insiste muito nisso é o Emílio Garcia Mendes, e ele diz o seguinte, que se a gente não reconhece a existência de uma justiça penal juvenil, a nossa tendência é recair numa visão tutelar. E ele diz, inclusive, no texto que eu li esse fim de semana, que ele mandou o texto do colóquio, ele diz que quando o Estado não dá uma resposta à altura à problemática do conflito com a lei da juventude, do conflito com a lei, a tendência é que a sociedade dê uma resposta violenta e bárbara, que é um pouco o que nós estamos vendo hoje no Brasil, né, com a ameaça do retrocesso. Como é que evolui a visão de adolescente, antes de pegar como é que evolui a visão de justiça juvenil? O adolescente hoje, ou o jovem hoje, é reconhecido na teoria e na prática como alguém que não é um ser passivo, é um ser que tem voz, que tem vez, que tem uma cultura própria, tem uma forma própria de pensar, tem espaços próprios de agir. Então, ele não é um ser a ser moldado, ele é um ser ativo. Então, essa visão de criança e adolescente como seres passivos ficou lá há um século atrás, né? Todo o século XX foi o século de construção dessa visão de sujeito, né? Criança e adolescente como sujeitos e como produtores de cultura, né? Então, não como seres passivos. E o século XX, ao mesmo tempo que constrói essa visão de criança e de adolescente, é chamado por Bobbio o século do direito, né? Ele constrói também a noção de direito. A primeira noção de direito, quer dizer, lá dos direitos humanos ainda da Revolução Francesa, que amadurece no início desse século com a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, Declaração dos Direitos Humanos da ONU, e vai evoluindo. Inicialmente eram os direitos, simplesmente os direitos políticos, direitos civis, os direitos sociais, os direitos das minorias, consideradas minorias, ou seja, daqueles setores da sociedade que não eram ainda reconhecidos e assumidos como direitos. Entre esses, criança e adolescente, mulher, etnias, enfim, diversidade sexual, enfim, então, esses direitos vão sendo conquistados durante o século XX. E o direito da criança é proclamado em 59 e se transforma em convenção internacional, como vocês muito bem sabem, em 89, né, que o Brasil é signatário e que contém os princípios todos, inclusive esse princípio de que a criança e o adolescente são sujeitos ativos, interlocutores e não sujeitos passivos, né? Bom, aí daí surge, dentro dessa nova visão de criança e adolescente e dessa evolução também da legislação, com as declarações, com a Convenção e no Brasil com a Constituição e com o Estatuto da Criança e Adolescente, que são na mesma linha, nos mesmos princípios da Convenção, a visão de que na justiça juvenil o fundamental é que ela seja essencialmente
um processo educativo. Por quê? Porque criança e adolescente, como sujeitos em desenvolvimento, sujeitos de direito e sujeitos de desenvolvimento, eles têm direito à proteção especial e, portanto, faz parte da proteção especial o direito à educação. E a medida socioeducativa, ela passa a ser definida como educativa. E aqui eu quero reafirmar uma posição pela qual eu venho lutando há muito tempo. Não existe medida socioeducativa e educação. A medida socioeducativa é educação. Se ela não é educação, ela está sendo mal executada. Ela é essencialmente educação, ela se define como tal. Agora, o que nós entendemos por educação? O que se entende por educação? Também a visão de educação evolui com essa evolução da visão do direito, com essa evolução da visão do sujeito, criador de cultura. A educação, ela é uma ação no sentido do desenvolvimento humano. Ela se dá fundamentalmente na relação. O Charlot diz que a educação é aquilo que possibilita ao sujeito um encontro consigo, com o outro e com o mundo. Não é? Esse encontro ele se dá só e exclusivamente num processo de relações. Relações com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Então a pergunta que nos fica é que processo de relações viveu esse adolescente que está em conflito com a lei. Quer dizer, que relação, com qual mundo ele se relacionou? Com qual outros ele se relacionou? Que visão ele tem dele mesmo? Quer dizer, como é que é a relação dele, com os outros e com o mundo? E diante disso, qual seria a função, o papel, digamos assim, do socioeducador ou do sistema socioeducativo? Seria justamente ser um mediador dessas relações, das relações que ele pode estabelecer com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Ora, evidentemente que esse processo de relações, que devem possibilitar a ele um crescimento como pessoa e uma realização como pessoa, esse processo de relações, se você fecha ele num estabelecimento total, onde ele fica lá dentro dormindo, comendo, submetido a um regime disciplinar e com limitação de locomoção, sem poder sair, evidentemente que esse processo de relações fica muito empobrecido. Né? É quase caricatural dizer a gente prende para educar. Nunca pode prender? Não, tem situações em que é inevitável, tem situações em que o menino precisa ser parado. Quer dizer, eu já vi menino dizer, não, no tempo que eu trabalhava na FEBEM, não, FEBEM até foi bom para mim, porque precisava que alguém me parasse. Daí parei para pensar e vi que podia ser pior e tal. Quer dizer, então tem situações até que pode funcionar, mas isso não é a regra. E isso será sempre num período breve, considerando que ele é um ser em desenvolvimento e que o tempo para ele tem uma dimensão outra. Portanto, a medida de meio aberto é a medida socioeducativa por excelência. A medida de privação de liberdade é a medida de excepcionalidade. Mas então por que se clama por presídio? Atualmente se clama ameaça de retrocesso. Por que se clama? Aquela frasezinha do Emílio, né? Quando o Estado não dá uma resposta adequada, a sociedade apela para respostas bárbaras. E essa história da internação aos 16 anos é uma resposta bárbara. E isso, hoje, se a gente fizer um plebiscito no Brasil, claro, tem influência da grande mídia, que faz campanha, demagógica, tem tudo isso, mas muita gente quer isso. Por quê? Porque não vê uma resposta. Por quê? Porque não acredita na educação, porque não acredita num processo de relações humanas que possa ser construtivo, né? Ou, dizendo melhor, porque não acredita ou não conhece as medidas socioeducativas de meio aberto. Né? Você sabe muito bem quais são, né? Quer dizer, é advertência, é reparação do dano, é prestação de serviço à comunidade, é liberdade assistida. Semiliberdade. E a semiliberdade. Agora, a pergunta seria,
como fazer de cada uma dessas medidas um processo educativo, um processo de desenvolvimento humano, um processo de respeito a direitos. Então, quer dizer, não há outra coisa que eu sempre digo, não há possibilidade de aprender a respeitar o direito dos outros se o nosso direito não é respeitado. Quer dizer, então, é parte da educação, é parte do desenvolvimento humano se sentir reconhecido e respeitado. Então, para isso é preciso o quê? É preciso ser ouvido, é preciso ter direito à palavra. Isso está lá na Constituição também, e está no Estatuto, direito de ser ouvido, mas isso não é muito levado em conta. Né? O menino cala a boca, ouve, leva um sermão e cumpre. Né? Então, o direito de ser ouvido, né? Eu vou pedir licença para ler uma frase do Galeano e uma frase da Hannah Arendt, que eu acho que sintetizam essa problemática. O Galeano diz o seguinte: quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos temos algo a dizer aos outros. Alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada pelos demais. Então, o menino em conflito com a lei é um menino e a menina, naturalmente, que não tem a palavra reconhecida. Quer dizer, ele age com as mãos, ele age com o que ele pode. Por quê? Porque ele tem que existir no mundo. Ele tem que existir de alguma forma, não é? Então, se ele não tem onde dizer sua palavra, ele vai existir do jeito que ele conseguir. Ele vai buscar visibilidade social do jeito que ele conseguir. Não é? Então, a primeira dimensão dessa pedagogia da relação é a capacidade de escutar, de estabelecer o diálogo, de estabelecer a interlocução. Mediatizada por muitas situações, né? Não é só o diálogo do eu e o tu, é o diálogo do eu e o tu numa comunidade, num processo de aprendizagem, num processo, enfim, tem muitas mediações nessa relação. Né? Não é o socioeducador, o agente de educação onipotente que vai salvar tudo. Quer dizer, é preciso que isso se dê no mundo. Não é? Só antes de desenvolver um pouquinho mais essa ideia, eu gostaria de ler uma frase da Hannah Arendt que eu acho genial também. Muito da presente glorificação da violência é causada pela severa frustração da faculdade de ação no mundo moderno. Quer dizer, o sentimento de impotência leva à violência. Quem está realizado, se sente bem na vida, não precisa usar violência. Quem usa violência é porque tem um nível de frustração, um sentimento de impotência de resolver situações de outra forma e usa a violência. Não é? Então, quer dizer, esse sentimento de impotência que gera violência é também um sentimento de cassação da palavra. Mas, como eu dizia há pouco, essa mediação que supõe a escuta, que supõe o diálogo, que supõe o vínculo, ela é mediada por uma realidade social também. E aí o grande desafio que a gente vive. Qual é a realidade social que produziu esse sujeito? Que apela para a violência, ou para o desrespeito à lei, ou para a agressão. Que realidade? Então, a medida de meio aberto é uma medida que tem que trabalhar nesta realidade. E esse é o nosso maior desafio. Porque, em geral, essa realidade que produziu esse menino tende a reabsorvê-lo no mesmo processo. A gente vive isso muitas vezes, quer dizer, faz um trabalho com um menino de PSC, ele se vincula com a gente. Depois que termina a medida, ainda passa um tempo vindo nos visitar, conversando com a gente, de repente, ele é reabsorvido pela própria realidade que o produziu. E esse é o maior desafio que a gente vive. Daí a importância do trabalho, no trabalho na sociedade, dentro da sociedade e nas instituições sociais. Se tiver uma escola que funcione bem, se tiver um sistema de saúde que funcione bem, se tiver uma vida de lazer no bairro, se tiver uma vida comunitária, é muito fácil a gente fazer a mediação do menino com a realidade, com o mundo. Né? Agora, se nada funcionar, você segura ele um tempo na sua relação de amizade, depois ele vai
possivelmente. Então, quer dizer, essa nossa mediação dele com o mundo, com ele, com os outros, tem que possibilitar a construção de um projeto de vida, um espaço de realização pessoal, e aí entra tudo, né? Entra profissionalização, entra aprendizagem, entra amizades, entra lazer, entra família, entra tudo, não é? Então, digamos, o desafio do meio aberto é trabalhar esta rede toda na qual ele vive. E se essa rede não existir, ela tem que ser criada, não é? E só para terminar, alguns princípios gerais que a Convenção da Criança e do Adolescente afirma, né? Quer dizer, a não discriminação, o interesse superior da criança, o direito à vida, à sobrevivência, ao desenvolvimento e o direito a ser ouvido. Então, isso tudo está naquilo que eu já falei, não é? Então, eu quando vejo, inclusive, às vezes, outro dia eu ainda falei isso, quando eu vejo os nossos estudantes aqui, que fazem estágio no programa de PSC, trabalhando com os meninos, às vezes, assim, a diferença de idade não é muito grande, né? Eu costumo dizer, são duas juventudes em diálogo, não é? Duas juventudes que estão em lugares diferentes, com diferentes relações com o mundo. E essa relação dessas duas juventudes, eu acho que ela pode ser muito rica para os dois lados. Porque como nós vivemos numa sociedade dividida, às vezes um lado não conhece o outro, né? Então essa relação oportuniza para nós que estamos na universidade, por exemplo, a descoberta e o enriquecimento de um mundo humano que às vezes nós não conhecemos e que nos enriquece conhecer. E eles descobrem que nós não somos tão ruins assim, que até pode ter gente lá do asfalto que não é tão ruim assim, que pode ser amigo e tal. Então, quer dizer, eu acho que esse confronto de juventudes é alguma coisa extremamente enriquecedora para os dois lados, quando se constitui como efetivo diálogo e efetivo compromisso de solidariedade. Ele pode ser extremamente enriquecedor. E eu digo isso porque estou vendo muita cara jovem aqui. E outra coisa que o Emílio coloca é que nessa evolução da problemática da juventude na América Latina, os anos 80 foram os anos preocupados com o menino de rua. O que tinha de movimento de menino de rua, e ele fala de mercado da piedade, ironicamente ele diz de mercado da piedade, era enorme. Os anos 90 foram mais preocupados com o trabalho infantil. E o século XXI é com a infração da lei e com a violência. Isso é uma evolução do meu ponto de vista positivo, né? Que os meninos de rua quase não existem mais. Por quê? Porque houve um desenvolvimento, a distribuição de renda, exigência de escola e tal, então diminuiu muito. O trabalho infantil, com a expansão do mercado de trabalho adulto, também diminui um pouco, criar esses mecanismos de controle, embora ainda exista. E a violência é um grito contra a privação de direitos. E nesse sentido ela tem uma dimensão positiva. A violência tem uma dimensão positiva. Tem um risco muito grande, que é o risco do retrocesso social, mas tem também uma dimensão de que ela é um apelo, olha, deem uma olhada para o lado de cá que a coisa está feia, né? Bom, gente, era mais ou menos isso que eu tinha a dizer. Eu acho que a Vera tem mais coisas a dizer sobre a situação concreta que nós vivemos hoje, particularmente em Porto Alegre, né? Eu passo, então, para ti. Pois então, né? Pois então, uma grata satisfação de poder estar compondo o debate nessa noite, né? Com essas pessoas, algumas que a gente conhece da trajetória da execução das medidas socioeducativas, né? Outras que a gente passa a conhecer pela sua militância na área da defesa dos direitos da criança e adolescente, mas acho que é um grupo de pessoas preocupado com esse tema e preocupados no sentido de pensar essas dificuldades e pensar também as perspectivas de enfrentar essas dificuldades que a gente tem, que não são poucas, né? A
que a professora Carmen, a gente não combinou muito, né, como nós iríamos nos dividir nesse tema, mas acho que a professora Carmen foi muito sábia, né, quando trouxe o escopo da legislação, quando trouxe a conjuntura em que estão inseridos esses nossos adolescentes, os adolescentes sobre os quais a gente se debruça não só no nível do estudo, mas no nível das práticas, do acompanhamento, do atendimento e do acompanhamento. Os adolescentes que nos chegam para cumprir uma medida de execução. E Porto Alegre, que tem uma trajetória muito interessante e antiga na execução das medidas de meio aberto, e eu estava, quando pensando nessa fala, pensei na Ana Paula, pensei num tempo histórico vivido, né, que foi lá em 99, quando a gente construiu o primeiro pacto, o primeiro protocolo entre o Judiciário e o município de Porto Alegre visando a execução das medidas de meio aberto. E de lá para cá já se faz muito tempo, né? Então, em 99 a gente iniciou aí com as medidas de PSC, depois aos poucos foi entrando a medida de liberdade assistida. Em 2000 a gente tem então a consolidação do SUAS e a implantação como uma realidade em vários municípios no nosso Brasil, e em Porto Alegre um tempo histórico de 10 anos que se passa até que a implantação do SUAS aconteça, e acontecendo a implantação do SUAS, os CREAs passam a se ocupar da execução das medidas de meio aberto. E aí então todo um protocolo que foi feito, escrito lá em 99, ele é revisitado no sentido de constituir parâmetros, né? Parâmetros de compreensão da execução e os parâmetros da compreensão num momento que é um momento também desafiador para todos nós, né? Porque nós tínhamos antes, na cidade inteira, as coordenações regionais das medidas socioeducativas, que no caso eram as coordenações do antigo PENSE, né? Que eram organizadas de uma maneira muito individual, né? Quem estava neste lugar de orientar a execução, ele ficava com a tarefa não só do acolhimento, mas a recepção, acolhimento, encaminhamento e acompanhamento adolescente. Era uma pessoa que dava conta de tudo o que se tratava da medida socioeducativa. E aí a gente então, com o advento, né, com a criação dos CREAs, a gente passa a ter uma equipe pensando em como que se trabalha o acolhimento, pensando em como se faz uma escuta qualificada desse adolescente, pensando na matricialidade familiar e analisando a conjuntura de um modo mais geral que faz parte da vida desse adolescente. Então, algumas coisas mudaram, tá? E é desse lugar um pouco que a gente gostaria de estar falando, né? Que embora hoje a gente reconheça que existem muitos limites e muitos desafios para a nossa prática ser aquilo que a gente imaginou um dia que pudesse ser, a gente já conseguiu superar muitas dessas dificuldades e hoje a gente consegue ter um lugar um pouco diferente, mas ainda não um lugar que seria aquilo que a gente considera ideal para a execução das medidas socioeducativas, tá? Se antes a gente tinha uma pessoa, 2 pessoas pensando sobre isso, hoje a gente tem uma equipe, mas ainda tem uma dificuldade muito importante no que diz respeito à retaguarda, no sentido de poder estar enxergando um pouco isso que a professora Carmen fala, que é a contingência em que esse adolescente e a sua família estão inseridos, né? Que é as necessidades desse adolescente, as perspectivas que esse adolescente tem no seu meio comunitário e que ofertas são realizadas pelo Estado no sentido de poder, de fato, fazer uma mudança real de vida, né? O que seria isso, assim? O que seria realmente fazer uma mudança de vida quando a gente sabe que tem várias contingências locais que interferem mesmo na vida desse menino. E eu vejo aí o Jefferson mexendo a cabeça, e vejo outras pessoas mexendo a cabeça, porque é isso. Hoje, na linha de frente da execução, nós temos profissionais que estão muito preocupados com dar conta da tarefa, muito preocupados em estudar até que ponto que esse menino realmente consegue fazer uma reflexão mais crítica e sair da execução com uma visão de mundo um pouco diferente daquela quando ele entrou, e num curto espaço de tempo. E a gente sabe que na mente humana as transformações elas precisam ser, enfim, tem um tempo de espaço.
entre aquilo que acontece, aquilo que se pensa e aquilo que se vai fazer no pós, né? Então, essas questões todas, elas estão colocadas no cotidiano da execução, e um pouco sobre isso também. Se por acaso a gente pensa na execução como algo muito solitário, da responsabilidade de quem está lá na ponta, a gente precisa cada vez mais buscar a parceria com a sociedade civil de um modo geral, para que cada um esteja assumindo a sua responsabilidade e dando conta daquilo que se espera que se dê conta. Se a escola, como política pública, precisa estar com as portas abertas para receber esse menino que tem uma história de vida fora da escola e que, a partir da execução da medida, a partir de passar por uma audiência onde ele vai responder pelo ato infracional, lhe é determinada a medida protetiva e ele precisa retornar para a escola, assim, magicamente, depois de ter passado anos, meses, anos, enfim, longo tempo fora da escola, ele precisa voltar para a escola e precisa que essa escola de fato o reconheça e ao reconhecê-lo seja garantida a visibilidade dele em sala de aula, para que de fato ele consiga aproveitar e ele de fato consiga ser incluído num processo de educação formal. A gente sabe que a gente precisa caminhar muito para que isso aconteça. A gente sabe que a escola ainda não é esse espaço protetivo e esse espaço acolhedor como a gente gostaria que fosse. A gente sabe que, em relação à política da saúde, o menino que entra lá por uma prática de ato infracional relacionada, por exemplo, à produção, uso, abuso de substância psicoativa, ele sai da medida, sai da sala do juiz com a determinação de que ele seja incluído num tratamento para deixar de usar álcool e outras drogas. A gente sabe que a saúde ainda não tem a condição de fazer a acolhida desse menino. Então nós precisamos trabalhar muito com a saúde, nós precisamos conversar com a saúde, precisamos ampliar as ofertas e as oportunidades para que esses meninos consigam chegar lá e ser reconhecidos. Eles precisam ser visíveis para o sistema de saúde também. No que diz respeito à educação, à saúde, no que diz respeito a esporte, recreação, lazer e outras possibilidades relacionadas à inclusão no mercado de trabalho, enfim, a formação profissional, também é preciso que o diálogo ele se amplie nessa perspectiva, porque senão, embora a gente tenha com os CREAS uma perspectiva de uma equipe se ocupando da execução, nós vamos ter uma política apenas voltada para responder por a execução da medida, que no caso aqui em Porto Alegre, em todo o Brasil, é assistência social. Se a assistência social ela é vista como uma política de passagem, que está para fazer essa escuta qualificada do adolescente e da sua família, numa perspectiva de inclusão, e a gente ainda não consegue ou se ressente profundamente do diálogo com as outras políticas sociais, que retaguarda vamos ter para garantir que o adolescente de fato consiga fazer os insights necessários para a reflexão mais crítica e que haja uma mudança de conduta, uma mudança de perspectiva ao longo da execução, que em geral é uma medida curta. Tá? Os meninos têm vindo cumprir medida de PSC e de LA, medidas de PSC de 4 semanas. Uma medida de 4 semanas de PSC, ela vai passar tão batido na vida desse menino que ele vai entrar e sair, bom, o que aconteceu? O que é que aconteceu? A gente procura ofertar algumas outras alternativas no sentido das oficinas, no sentido de pensar criticamente alguns conteúdos mais temáticos que façam sentido na vida dele, mas é um curto espaço de tempo. E esse curto espaço de tempo, talvez a gente não consiga ver o efeito dele na vida do menino e da sua família. Mas a gente precisa continuar acreditando, né? Então, nessa potência que nós temos, que é ter um serviço que se ocupa da execução, no caso dos CREAS, e poder estar dialogando nesses espaços como aqui a gente está fazendo com a universidade, a gente vem tentando aprimorar e qualificar cada vez mais a forma de se escutar esse menino e de propor a ele alternativas que sejam interessantes e que possam fazer sentido para ele e para sua família. A gente sabe que a disputa ela é muito desleal. E a gente fala em disputa especialmente com o modus operandi como as comunidades elas sobrevivem, né?
Outro dia nós estávamos fazendo uma visita na fase e o menino contando um pouco de como é que era a vida dele na comunidade e a forma como ele conseguia dar conta das suas questões. Bom, não tinha outra alternativa. Ele estava confiando que aquela possibilidade era a única possibilidade real. E nós temos o que oferecer, na verdade, né? Nós temos que buscar se incentivar, trabalhar sua potência, trabalhar sua reflexão crítica e trabalhar com a rede no sentido de ampliar as ofertas. Para ele, o tempo que leva para que essas ofertas elas aconteçam na sua vida, na vida da sua família, é um tempo que ele não tem como esperar. Porque a gente sabe que para a adolescência o tempo é agora, o tempo não é amanhã, o tempo não é... Hoje é o dia que as coisas têm que ser resolvidas e hoje é o dia em que eu quero mudar a vida. Se nesse dia de hoje eu quero mudar a vida e eu quero acessar, por exemplo, um serviço de saúde para poder, enfim, deixar de lado meu uso abusivo de substância psicoativa, se hoje o serviço de saúde não estiver aberto para garantir o meu ingresso, amanhã vai ser tarde demais para mim, eu não vou mais querer isso. Então os guris dizem isso com todas as letras, né? E os técnicos e referências que estão hoje mais à frente do processo de execução, eles precisam estar fazendo esse processo de reconhecimento cada vez mais latente e podendo entender o que está contido na linguagem desse menino, na linguagem dessa família e pensando na construção de um plano individual de acompanhamento que de fato faça sentido. Não faça sentido para o técnico, né? Porque a gente tem avaliado que na maior parte das vezes os planos eles são perfeitos, né? Eles são completos, mas eles não dizem da vida real desse menino. É o plano que o técnico gostaria que fosse executado. E daí quando chega no meio do processo, bom, mas ele não fez nada daquilo que foi combinado. Até que ponto que o que foi combinado fazia sentido para ele? Às vezes não faz sentido nenhum. E a gente tem que conseguir conviver com essa inconsistência e reavaliar a nossa participação na construção do plano. Se o plano que está dito, ele tem que ser de forma a garantir o protagonismo do menino, da sua família, a gente tem que conseguir fazer isso efetivamente. E aí, não se culpar tanto quando a gente não consegue fazer isso, porque está faltando a rede, que é a rede que dá conta também, junto conosco, desse adolescente que é um ser, né, que é um indivíduo social. Então, nessa perspectiva, a gente se alivia, mas a gente também se responsabiliza. Porque se a execução da medida socioeducativa ela não surtir um efeito na vida do menino, no sentido da reflexão que ele possa ter, no sentido da família pensar outras possibilidades, da família enxergar que esse menino pode ter um outro tipo de organização que não seja aquela que foi dada como aquela que ele deveria ter a continuidade, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, funcionou dessa forma, para mim é só isso que serve. Bom, já tivemos meninos que disseram, olha o meu nome, com esse nome o que eu vou ser? Só posso ser aquilo que está dito para mim. Se a abordagem da Brigada Militar me trata dessa forma, se na escola tu é filho do fulano, eu sei quem tu é. Se a própria família reafirma ou, enfim, não consegue pensar outras possibilidades e os serviços também não, então o menino realmente não tem outra oportunidade que não seja aquilo que foi traçado muito antes dele nascer, né? É um fim em si mesmo. E a gente trabalha na medida de meio aberto justamente no sentido contrário, de garantir possibilidades, garantir oportunidades e direitos para que o adolescente consiga ver alternativas possíveis para a sua vida, além daquela que foi pré-determinada muito antes dele nascer. Falando aí um pouquinho da questão da redução da idade penal, assim, a gente hoje tem tido um perfil cada vez mais próximo da classe média. Nós temos tido um perfil de meninos que tem vindo para cumprir uma medida socioeducativa de PSC em função de ter dirigido sem habilitação, em função de ter pego o cartão do pai, da avó, do tio, ido, enfim, no banco, feito um saque. Né? Não foi a primeira vez que aconteceu isso, já tinha havido outras vezes, mas naquele momento alguém da família optou por fazer o registro para que ele pudesse ser responsabilizado.
E o que a gente vê é que, havendo, então, a redução da idade penal, e o Saraiva, o Dr. Saraiva tem uma fala que eu acho muito interessante, que eu sempre trago, assim, pro mais próximo da gente, que é que nós temos, se nós queremos o melhor para o filho alheio, nós precisamos trabalhar, nós queremos o melhor para o nosso filho, nós precisamos trabalhar com o melhor para o filho alheio também. E nessa perspectiva, pensar que o marco legal que está aí, ele não é para atender os filhos da comunidade da periferia. Ele é para atender a todas as crianças e todos os adolescentes do Brasil. Então, pensar na redução da idade penal é pensar nesse perfil de meninos que também está vindo para cumprir a medida de PSC e de liberdade assistida, e que até 10 anos atrás ele não vinha. Até 10 anos atrás, esse menino não entrava na fase. E hoje ele está vindo. E hoje ele está entrando. Então, que alternativas que a gente tem, enquanto Estado, para dar conta desse menino, que tem um perfil diferente daquele perfil, que era o perfil que nós estávamos acostumados a lidar. Hoje a gente tem em Porto Alegre em torno de 1.280 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, né? E na região do Partenon a gente tem em torno de 205. 1.200 em meio aberto? Em meio aberto. Pessoal, porque o Saraiva costuma dizer que deveria ser 1 por 6, né? Um interno por 6 em meio aberto. Nós temos uns 800 presos em Porto Alegre. É isso. E 1.200 em meio aberto, então há desproporção enorme. Há uma enorme. desproporção. Porque para trabalhar com a ideia do menino cumprir a medida em meio aberto, é preciso que o sistema confie que a medida ela vai ter um resultado, que ela vai ter uma eficácia. E hoje a gente ainda precisa fazer um processo de convencimento com o sistema para que o menino consiga cumprir a medida em meio aberto. E quando ele vem para cumprir a medida em meio aberto, os limites que estão postos, as regras que estão colocadas, elas são tão graves que, por vezes, a qualquer desvio, esse menino pode retornar para o meio fechado. Né? Um exemplo disso, meio fechado. Exatamente. Então, nessa perspectiva, é emblemático também para nós que trabalhamos no meio aberto, acreditarmos e termos a consciência no dia a dia da execução de que é importante acreditar na medida. Nós não estamos lá na execução para dar conta de uma tarefa que nos foi outorgada. Nós estamos lá para acreditar nessa família, para acreditar nesse adolescente e, de fato, buscar alternativas para ele no meio comunitário próximo e no meio, enfim, fazendo essas pontes. Nós estamos com o menino lá no Partenon, o menino vem cumprir a medida aqui na PPSC, aqui na URGS, nós estamos fazendo essa mediação de território, porque a gente também tem muita dificuldade na execução do meio aberto em relação a isso. Os meninos não querem sair das suas comunidades. Das suas comunidades é onde eles se sentem protegidos, é onde eles se sentem apoiados. Fazer o processo de travessia para o centro da cidade é muito doloroso, porque significa romper com os espaços de confiança que esse menino tem. Então, apresentar uma possibilidade dessas requer que a gente acredite que vale a pena para o menino ele passar por esse processo. Porque se a gente não acredita, a gente nem recebe, então, para cumprir medidas de meio aberto, a gente diz que esse menino não tem jeito e finda. Porque muitas vezes é isso que a autoridade judiciária quer ouvir, né? Bom, em relação às diretrizes que estão postas aí em relação à execução das medidas em meio aberto, né? Uma delas é a garantia da qualidade na execução. A garantia da qualidade no que diz respeito não só ao profissional que está lá para fazer a acolhida inicial e fazer o acompanhamento, a execução, mas também o restante que compõe isso, né? Que tem um serviço preparado para fazer o acolhimento, que tem uma retaguarda, que tem uma infraestrutura que consiga, de fato, fazer sentido para o menino. O foco na socioeducação. A possibilidade de construir projetos com o próprio adolescente e com a família. A gente fala disso no que diz respeito à matricialidade familiar. A primazia das medidas de meio aberto. O incentivo ao protagonismo, a participação e a autonomia do adolescente no cumprimento da medida socioeducativa.
E a gente fala aqui na questão do protagonismo, porque muitas vezes o menino vem só. Ele vem para cumprir a medida, ele tem 14 ou 15 anos e ele vem só para cumprir a medida. E a gente tem lá um acerto, né, dentro do protocolo de intenções, que o menino não pode se apresentar para o cumprimento da medida sozinho. Como é que a gente busca essa família? Se a medida é do menino, a família tem que estar presente. Muitas vezes os responsáveis dizem, não, ele que tem que vir, eu não vou vir aqui. Né? Então, poder compreender que dinâmica que está por trás desse funcionamento familiar e poder investir nisso. Poder trabalhar com a família, que embora a medida socioeducativa seja do menino, a família tem que estar implicada nisso para garantir que o menino consiga, de fato, chegar até o final da medida.